Hello, investidores! Muita gente chega para mim perguntando, Bianca, em qual corretora eu invisto? Qual que é a melhor? Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, fazendo um comparativo das melhores corretoras. E no final eu vou dar a minha opinião. Então aqui a gente vai comparar Clear, Rico, XP, Modal, BTG, Inter, C6, Orama e Ágora. A primeira coisa que a gente precisa ver são as taxas cobradas por cada uma dessas corretoras. Isso vai nos dizer muito sobre as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, primeiro falando em termos de taxa de custódia e abertura e manutenção da conta, nenhuma delas cobra essas taxas, nem taxa de custódia, nem para abrir a conta e nem para manter a conta aberta. Agora, quando a gente fala de taxa de corretagem, a coisa muda um pouco. A Clear, a Rico, a Modal, o Inter, o C6 e a Orama não cobram taxa de corretagem. A Ágora zerou as taxas de corretagem recentemente, há um ano atrás mais ou menos. Agora, a XP e o BTG ainda mantêm taxas de corretagem. Na XP, nós temos uma taxa de R$ 2,90 por operação em day trade em ações. Ou seja, quando você compra e vende as ações em um mesmo dia. Para swing trade de ações, nós temos uma taxa de R$ 4,90 por corretagem. Para os FIIs, nós não temos cobrança de corretagem. E atenção que essas taxas podem ser maiores para quem é cliente de algum escritório da XP ou tem um assessor de investimento e essas operações são feitas pelo assessor. Se a gente vem aqui no site da XP, na parte de custos operacionais, a gente vê aqui cada uma das coisas, então você pode conferir para cada investimento. Aqui, tá? Eu tô trazendo as taxas pensando no investidor de longo prazo. Então, quando a gente vai aqui na parte de ações, essas taxas são cobradas exclusivamente as ordens executadas pelo próprio cliente, via plataforma eletrônica de negociação. Operações executadas por mesa de operações, área de risco, assessor de investimento ou qualquer outro canal de atendimento não contam com esse benefício. E aí, as taxas passam a ser, de clientes assessorados, passam a ser essas daqui. Claro que às vezes, aqui tá, para eventuais descontos, consulte o seu assessor. Pode ser que você consiga pagar menos, às vezes pela quantia de dinheiro que você tem investido, mas aqui a taxa fixa para swing trade de ações é de R$ 18,90 por ordem. Então aqui eu quero ressaltar, para quem acha que aprender a investir é caro, a importância de você aprender a investir por conta própria para não ficar pagando essas taxas absurdas. Porque pensa só, R$ 18,90 por ordem. Vamos supor que o seu assessor execute 5 ordens de ações ali mensais. O que a depender pode acabar sendo até mais, porque eles sempre gostam de ganhar mais dinheiro. E a cada nova ordem executada, eles ganham mais dinheiro. Então, pode ser que eles movimentem de forma exagerada a sua carteira. Não estou dizendo que são todos os assessores, que são todos os escritórios, mas você tem que se atentar. Não é porque você tem um assessor de investimento que você vai desligar totalmente dos seus investimentos e não vai saber o que está acontecendo. Você precisa olhar as notas, ver quanto que você está pagando de taxas, porque eu vejo muitos relatos de taxas abusivas, de assessor que estava movimentando muito a carteira e às vezes a pessoa pagava mais de R$ 1.000 de taxa por mês para fazer as operações. Então, não vem com essa, meu assessor é de graça porque eu tenho a conta. Não, nada é de graça nessa vida, tá, gente? Aí, fazendo uma continha básica, se seu assessor faz essas 5 ordens de ações ali por mês, vai ser em torno de R$ 1.134 por ano. Aí você vai me falar, mas então eu vou para uma corretora, por exemplo, a Rico, que não tem corretagem, mas também pode ter o assessor de investimento. Preste atenção, essas
corretagens zeradas, elas são para quando você realiza a sua operação, tá? Então, quando um terceiro vai realizar por você, mesmo que a corretagem normal da corretora seja zerada, você pode ter que pagar sim, e provavelmente vai. Então, essas taxas que eu tô falando aqui são todas para você operar via home broker e enviar suas ordens, seja de compra ou de venda. E no BTG aqui, a gente tem uma corretagem regressiva, ou seja, quanto mais ordens enviadas no mês, menos você paga por ordem. Então, aqui no site do BTG, de 1 a 10 ordens, você paga R$ 4,50. De 11 a 40, R$ 4,00. Depois R$ 3,50, R$ 1,20 e o mínimo de 0,25 se fizer acima de 501 ordens. E isso é muita coisa, muito provavelmente você vai ficar aqui entre os R$ 4,00 e os R$ 4,50. Então, pensando em corretagem, o BTG e a XP saem na desvantagem para o investidor iniciante, porque é preciso tentar evitar essas taxas, principalmente se o seu aporte for menor. Porque imagina, se você está fazendo um aporte de 100, 500 reais, esse valor de R$ 4,90 ou de R$ 4,50, R$ 4,00 vai representar um percentual significativo do seu aporte. Agora, se você estiver investindo milhares de reais, pode nem fazer cócega esse valor de corretagem. Agora vamos a algumas observações que eu fiz para cada uma delas. Primeiro, pensando na Clear. A Clear foi uma corretora criada com foco em day trade. Só que eu percebo que antes, alguns anos atrás, ela tinha um foco ainda maior. Agora, ela está se adaptando e ficando mais próxima da Rico em termos de layout. Então, eu sinto que a plataforma e o aplicativo melhoraram bastante recentemente. Um ponto de desvantagem é que não tem opção de investimentos de renda fixa, apenas tesouro direto. Então, não daria para você fazer tudo na Clear. Já a Rico tem plataformas e web bem intuitivos. A Clear está se aproximando da Rico, mas eu ainda acho a Rico melhor. E ela tem opções de renda fixa e tesouro direto, diferente da Clear, que não tem renda fixa. A XP, o que eu percebo? Como agora Clear, Rico, XP e Modal viraram tudo da XP, a Clear e a Rico elas têm se aproximado bastante da XP em termos de layout. Só que a diferença é o quê? Cores. Quando você vai para a Clear, é uns tons mais acinzentados, a Rico é mais colorida. E a XP, ela passa um ar mais sóbrio, porque é aquela coisa ali mais preta, mais clean, justamente acompanhando o tipo de perfil que cada uma delas tem de cliente. E aí, o que eu penso? O layout hoje em dia tá bem parecido das três, só que a Clear e a Rico não cobram corretagem, o que para o investidor iniciante faz total sentido. Agora, não podemos negar que o suporte da XP é mais personalizado, até porque ela costuma atender perfis de clientes com muito mais dinheiro. Claro que se você investir pouco, o suporte não vai ser tão personalizado assim, mas a partir ali dos 100 mil já começam a melhorar. Em relação à Modal, eu não tenho essa corretora, mas o foco dela é em day trade, até mais do que a própria Clear. Então, assim, o que é o problema, entre aspas, da corretora ter o foco em day trade? Porque você vai ver o tempo todo ali falando, fazendo propaganda, sala de análise, falando sobre day trade. Então, às vezes para o investidor iniciante, que é curioso, não sabe o que é bom e ruim ainda, pode ser que você caia na armadilha de achar que day trade é para você, que você vai ganhar muito dinheiro, e não é bem assim. Então, assim, na prática, o foco em day trade da corretora não muda muita coisa, mas você tem que ter consciência de entrar para essa corretora sabendo que o seu foco talvez seja para o longo prazo e day trade não faça sentido para você. Agora, se você está buscando uma corretora para fazer day trade, aí sim, Clear
e Modal são focadas nisso. Já o BTG, eu gosto bastante dele pelas opções de renda fixa. Tem bastante opções de renda fixa. No Inter, você conseguiria concentrar todos os seus investimentos lá, porque ele tem boas opções de renda fixa, com investimentos mínimos baixos. Então, vocês vão ver que na maioria das corretoras, a maioria dos investimentos vai começar ali numa casa de R$1.000. Isso eu não estou falando do Tesouro Direto. Tesouro Direto diferente. Mas para os títulos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, etc., vocês vão ver que costuma ter um investimento mínimo alto. No Inter, principalmente quando a gente olha para as LCIs, tem opções de investimento começando ali com R$50. Então eu acho bastante interessante a parte de renda fixa do Inter. Além disso, tem a renda variável, você consegue comprar ações, fundos imobiliários, tem o home broker e tem a parte da conta em dólar, para você investir em ativos internacionais. Além de ter o cartão de débito em dólar também para você usar nas suas viagens para o exterior. Então, pensando em uma plataforma completa onde você conseguiria ter tudo, a parte de banking, a parte de investimentos de renda fixa, de renda variável e de ativos internacionais, o Inter seria o mais completo. Só que eu, particularmente, não gosto da parte de renda variável do Inter. Eu acho o home broker ainda meio ultrapassado, digamos assim, meio um pouco confuso. Mas isso é gosto, né? Então, cada um tem a sua opinião. O C6, ele também tem essa parte de ativos internacionais, a parte do cartão para você levar para o exterior e tudo mais. Só que, particularmente, eu acho que o suporte não é muito bom. Há relatos e relatos, mas assim, o C6 eu não uso como corretora, mas eu uso para cartão de crédito. Eu gosto muito do cartão de crédito do C6. Às vezes que eu precisei de suporte, entra lá pro robô, ele não consegue resolver muito bem seu problema, então é um pouco burocrático ali a parte de suporte. A Orama e a Ágora são duas corretoras que eu também não tenho, mas pesquisando, vendo relatos, comentários, dizem que as duas plataformas costumam ser lentas. Então, comenta aqui quem tem investimento em uma dessas duas corretoras, se vocês gostam, se vocês concordam com essa opinião de que a plataforma é lenta ou não. E além disso, a Ágora, além de eu ter ouvido falar que ela é lenta, dizem que ela também é instável, então às vezes fica horas fora do ar. Então, se você tem, comenta aqui para mim, para a gente saber. Agora, uma observação que eu queria fazer em relação a Clear, Rico, XP e Modal. Como todas essas quatro fazem parte do grupo XP agora, você só pode ter aplicações no Tesouro Direto em uma das corretoras da XP. Então, não dá para eu ter uma parte investida no Tesouro Direto na XP e outra parte na Rico. Eu preciso concentrar todas as aplicações do Tesouro em uma delas. Agora, a parte de renda variável, eu posso sim querer comprar ações na Rico e fundos imobiliários na XP, como eu vejo algumas pessoas fazendo, já que a XP tem corretagem para ações, mas não tem para FIIs. Só que eu, particularmente, acho isso, assim, desnecessário. Se você tem uma corretora que você consegue fazer tudo através dela sem pagar corretagem, para que você vai ficar dividindo um pouco de cada coisa em um lugar? Fica muito mais difícil o controle. E em relação aos bancos, BTG, Inter e C6, como eles são bancos / corretoras, você tem que tomar cuidado se você utiliza eles no dia a dia, porque pode ser confuso misturar os investimentos com o dinheiro que você movimenta diariamente, e aí os rendimentos vão cair na sua conta e aí vai se misturar com o dinheiro que você tem em conta. Quando uma aplicação cair, também vai se misturar com esse dinheiro. Então, pode ser que você faça confusão se esses forem bancos que você usa ali com frequência. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui é a avaliação no site Análise de Ações. A gente tem as principais corretoras aqui, então as que eu falei aqui, a Ágora tá com uma avaliação bem ruim de 2 estrelas. Aí se a gente clica aqui, ó,
dá para mostrar o que tem ali de pior. Então, estabilidade da plataforma, que foi o que eu falei, que a plataforma dizem que costuma ser muito instável, qualidade do atendimento, os custos, que na verdade agora eu acho que mudou, né? Porque antes, até um ano atrás, de fato cobrava a taxa de corretagem, agora não cobra mais. Então, talvez essa avaliação aqui esteja desatualizada. Atende às necessidades e recomendaria para um amigo. Então, essa tem uma avaliação não muito boa. E vamos olhar as outras que a gente comentou aqui, ó. O Banco Inter com 4 estrelas, o C6 também, o BTG também, a Clear com 5 estrelas, a Orama com 4 e a Rico com 4 também. E a XP aqui também com 4. Antes de eu deixar a minha opinião, eu quero esclarecer 2 coisas. A primeira é que muita gente tem dúvida se a corretora vier à falência, vier a ter problemas financeiros, o que acontece com os meus ativos? E os seus ativos, eles estão protegidos, porque na verdade a corretora, ela é só uma intermediária na negociação desses ativos, mas a custódia, ela tá ali com a B3. Então, se caso a sua corretora vier à falência, você vai fazer o procedimento de pedir a transferência para outra corretora e tá tudo certo, seus ativos estão seguros. O que pode acontecer? Você não ter a proteção do dinheiro que está na conta de investimento, porque aí ela não tá sob a custódia da B3+, e sim, né, da corretora. Mas eu nem preciso falar que sempre reinvista o dinheiro que está na conta, não deixa lá parado. E outra coisa é que se você entrar em uma corretora, começar a comprar e de repente quiser mudar, existe essa possibilidade através da transferência de custódia. Então você consegue sim solicitar a transferência dos seus ativos de uma corretora para outra. Antigamente isso era às vezes bem burocrático, a depender da corretora. Poderia demorar alguns dias, você tinha que preencher ali alguns formulários e tudo mais, então era bem burocrático. Mas agora a B3 está tentando facilitar a vida do investidor. Então agora já é possível fazer essa solicitação através da área do investidor na B3 para algumas corretoras. A B3 está testando isso aos poucos, então nem todas as corretoras ainda é possível fazer essa transferência através da área do investidor. Mas você pode entrar na área do investidor, ver se a corretora que você tem já faz parte aí desse teste. Em breve, acredito que todas as corretoras já vão estar disponíveis, mas ainda que não esteja disponível lá na área do investidor, você procura na sua corretora informações de como fazer a transferência de custódia, que você vai encontrar, e hoje costuma ser bem mais simples que há alguns anos atrás. Agora vamos finalmente à minha opinião. Quando eu comecei a investir, eu comecei pela Clear, porque foi a primeira corretora a zerar taxas de corretagem. Então, na época que eu comecei a investir, só tinha Clear, não tinha muita opção se você não quisesse pagar taxa de corretagem. Então, foi por ela que eu comecei. O que eu percebo? Eu percebo uma evolução desde que eu comecei até agora da plataforma, como eu falei para vocês. Eu acho que eles estão tentando cada vez mais fazer ela ficar próxima da plataforma da Rico, mas ainda com foco em day trade. Agora, a Rico é onde eu tenho a carteira pública que eu abri no início de 2023 e eu gosto bastante dela, da facilidade de uso, de todos os dados e gráficos que ela mostra, e eu acho bem intuitiva de mexer para quem está começando. Então, de todas essas que eu falei, eu não tenho a Orama, a Ágora e a Modal, mas todas as outras eu já tive a oportunidade de mexer. Então, pensando entre Rico, Clear e XP, eu deixaria a XP de lado, principalmente se seus aportes forem menores, se não forem milhares de reais. Por quê? Porque a taxa de corretagem já come um percentual dos seus aportes mensais. Então, na minha visão, não faz sentido, sendo que a Rico é uma plataforma bem parecida e também do mesmo grupo, você pagar taxa de corretagem para ter praticamente as mesmas coisas. Agora, se você tem muito dinheiro, de fato pode fazer sentido preferir a XP, mesmo que tenha taxa de corretagem, pensando no suporte mais personalizado. Agora, em relação aos bancos / corretora, Inter, BTG e C6,
O Inter é o mais completo dos três, na minha opinião, e o que tem investimentos de renda fixa mais acessíveis. O C6 eu descartaria e o BTG eu também gosto de utilizá-lo para renda fixa. Aí o que é uma coisa importante da gente falar? Quando a gente fala de renda variável, todos os ativos vão estar disponíveis em qualquer corretora, né? A ação do Banco X vai estar lá em qualquer uma das corretoras. A diferença vai ser, uma vai cobrar taxa, a outra não. Uma plataforma vai ser mais intuitiva, a outra não. Agora, quando a gente fala de renda fixa, a variedade de títulos disponíveis muda muito de uma corretora para outra. Então, Bianca, para renda fixa, eu gosto de ter mais de uma plataforma para conseguir comparar quais títulos estão sendo mais vantajosos. Então, para renda fixa, eu tenho o Inter, o Decoval e o BTG, além das caixinhas do Nubank. Mas se você é a pessoa que não gosta de ter muitas contas, eu acho que o Inter já te atende bem em relação à renda fixa. E até se você quiser ter uma conta só, o Inter é a melhor alternativa, porque como eu falei, tem o banking, tem os ativos de renda fixa, renda variável e ativos internacionais. Agora, se você me pedisse um conselho, eu gosto de ter renda variável em corretora específica. Então, por exemplo, o Inter é banco/corretora. Então, eu prefiro a Rico. Se fosse pegar uma corretora, eu preferia a Rico para a renda variável. E para a renda fixa, eu gosto de ter mais bancos. Mas se você não quiser ter mais de um, você poderia ter só um Inter. Mas lembrando que isso é apenas a minha opinião. Então, eu gostaria de saber a sua também, se você tem outras corretoras ou se você tem uma dessas, se você gosta, se você não gosta, comenta aqui pra gente e outros seguidores saberem. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, segue o canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram, @BiancaNasFinanças. Lá eu posto muito mais sobre finanças e investimentos. E se você quer saber como ter o meu acompanhamento para começar a investir, vai lá no meu perfil do Instagram e clica no link da bio que você vai ter mais informações. É isso e até mais!